Fala pessoal, beleza? Então hoje a gente vai trazer um vídeo aí, continuando um tema do joelho aí que a gente já tem no canal. A gente vai falar em quanto tempo que eu tenho um tratamento eficiente para uma dor no joelho. Em quanto tempo eu posso voltar a jogar, em quanto tempo que eu vou melhorar essa dor que eu estou apresentando no joelho. Então esse vai ser o tema do vídeo hoje. Lembrando que a gente já tem 3 vídeos aí falando sobre esse tema no joelho, de joelho, que é o que pode ser, qual que é o melhor tratamento, quais que são os principais erros no tratamento dessas dores no joelho. E hoje esse quarto vídeo aí da série falando em quanto tempo geralmente eu fico bom dessa dor no joelho, ou eu posso voltar a jogar, ou eu posso voltar a fazer aquilo que eu pretendo fazer. Então, primeira coisa, explicar um pouquinho ali o que a gente já falou de tratamento, que você tem que passar por uma avaliação, tem que fazer essa avaliação de forma individualizada, passar por um tratamento individualizado, específico para o seu caso, e aí sim você vai chegar nos melhores resultados possíveis. Os resultados são totalmente dependentes dessa avaliação e desse tratamento eficiente. Então, na avaliação, a primeira coisa é descartar lesões que vão demorar mais tempo. Então, os 2 exemplos mais comuns que acontecem no joelho são fraturas e lesões ligamentares, que é a famosa lesão ali de ligamento cruzado anterior do joelho. Então, quando tem algum tipo de fratura, quando é identificado algum tipo de fratura no joelho, pode ser alguma fratura por trauma, em que você teve uma pancada, um contato, teve um acidente, bateu em algum lugar, ou pode ser uma fratura por estresse, em que o joelho começa a ficar sobrecarregado e começa a parecer como se fossem trincas. Então, quando tem esse processo de fratura, geralmente o tempo de cicatrização dessa fratura é em torno de 1 mês e meio a 3 meses. Então, a gente sempre coloca uma margem assim, porque tem uma individualidade biológica. Então, cada corpo reage de uma forma, cada corpo tem um tempo. E também depende do estímulo que está sendo feito. Do tratamento, se está sendo feito de forma certa, na intensidade certa, na frequência certa. Mas o tempo máximo ali de uma consolidação óssea, de um tempo de cicatrização óssea, é em torno de 3 meses. Então o tempo de tratamento vai se basear nesse tempo de cicatrização dessa lesão. Já quando tem algum tipo de lesão no ligamento, uma lesão ligamentar, que é a famosa aí a lesão do ligamento cruzado anterior, geralmente tem uma indicação cirúrgica. Então você vai passar por uma cirurgia e aí após essa cirurgia você vai passar pelo processo de reabilitação. Esse processo de reabilitação ele varia aí de 6 a 9 meses, sendo que 9 meses é o tempo ideal aí, que é o mais recomendado pela literatura científica. Então se você tem uma lesão de ligamento e vai fazer uma cirurgia, você já tem que ter em mente que o seu tratamento vai durar 9 meses. 9 meses é o tempo total para você retornar ao esporte, tá bom? Em outras lesões ligamentares, o tempo começa a ficar um pouco menor. Então você pode ter lesões ligamentares também no ligamento colateral medial, que é a parte de dentro do joelho, e o ligamento colateral lateral. Nesses 2 tipos de ligamento, quando não tem uma indicação cirúrgica, que geralmente não tem, o tratamento conservador baseado em exercício físico é muito eficiente para tratar essas lesões, o tempo de cicatrização é um pouco menor. Então, geralmente demora ali de 1 mês e meio também a 2 meses de cicatrização, só que aí tem o tempo de retorno ao esporte. Então, você precisa passar por esse processo de cicatrização ali da lesão, mas você tem que devolver as funções que foram comprometidas com essa lesão. Pode ser de movimento, pode ser de força, pode ser de estabilidade do joelho. Então, o tempo de tratamento geralmente dessas lesões também varia de 1 mês e meio a 3 meses. E aí, quando tem outras estruturas que estão sobrecarregadas no joelho ou lesionadas, como por exemplo o tendão, gerando uma sobrecarga no tendão ali, principalmente esse tendão da frente, ali, debaixo da patela, que é o tendão patelar, geralmente o nome é associado a uma tendinopatia patelar, o tempo de cicatrização desse tendão também, de recuperação da sua função, da sua capacidade de desacelerar o movimento, ele também envolve 12 semanas. Então 12 semanas também são 3 meses. É o tempo aí que eu preciso para cicatrizar esse tendão, devolver a função dele e deixar ele funcionando de forma eficiente. E aí,
quando a gente pega outras, então essas são as principais causas ali que vão demorar um tempo um pouco maior. Então geralmente estão associadas às lesões mais específicas na parte estrutural ali do joelho. Agora, quando eu identifico que essas lesões, ou essa sobrecarga no joelho, ou essa dor no joelho, estão vindo de alterações mecânicas, são as alterações que eu já expliquei em outros vídeos aqui, nos vídeos do que pode ser dor no joelho, o tempo vai sendo cada vez menor. Então, se eu identifico, por exemplo, que a dor no joelho está vindo de uma questão de mobilidade, então associado a uma restrição de movimento, que pode ser um movimento de flexão, que é dobrar o joelho, ou de extensão, que é esticar completamente, o tempo aí geralmente varia de 2 a 4 semanas para ganhar esse movimento, para a pessoa inserir esse movimento na rotina dela. Então o tempo já começa a ficar bem menor, porque eu vou ganhar aquele movimento que está restrito, vou resolver muitas vezes o problema e depois a pessoa consegue introduzir aquilo na rotina dela. Agora, se eu identifico outras questões, por exemplo, como alterações na força muscular, tanto comparado uma perna com a outra, ou na própria perna comparado a parte da frente da coxa com a parte de trás, ou entre panturrilha e posterior da coxa, ou entre glúteo e posterior. Então, alterações no sistema muscular ali, eu vou precisar de estimular esse músculo, vou precisar de mudar esse músculo, vou precisar de mudar a estrutura dele, muitas vezes eu vou precisar aumentar o calibre dele para ele produzir mais força, então eu vou precisar de um tempo maior. E aí esse tempo varia de 6 semanas a 8 semanas. Então é um tempo aí, 1 mês e meio a 2 meses para gerar essa mudança estrutural. É a mesma coisa quando eu identifico alterações de estabilidade. Então a estabilidade é eu ter um controle neuromuscular ali. Tanto quando eu estou com um apoio numa perna só, ou um controle numa aterrissagem de um salto, ou um controle na corrida, eu também vou precisar desse mesmo tempo, porque eu vou mexer nessas funções musculares. Então eu vou precisar de 6 a 8 semanas também. Então, esses são os tempos médios de tratamento aí para dores nos joelhos. Então, você pode perceber que o tempo de tratamento é baseado na disfunção que o indivíduo apresenta. Se ele apresenta uma disfunção de mobilidade, vai precisar de tanto tempo. Se ele apresenta uma disfunção de estabilidade ou de força muscular, vai precisar de tanto tempo. Se ele apresenta uma disfunção lá no pé, então ele tem uma pisada que está gerando uma sobrecarga lá no joelho, ele vai precisar de outro tempo. Então o tempo vai ser baseado especificamente para aquilo que o indivíduo precisa. E não vai ser baseado no diagnóstico necessariamente. Então não vai ser baseado, por exemplo, eu tenho condropatia patelar, eu tenho osteoartrose, eu tenho artrose do joelho, então eu vou precisar de 20 sessões. Não, o tempo de tratamento não é baseado desse jeito, não é baseado no diagnóstico. Ele é baseado naquilo que o indivíduo precisa. Então isso é o que a gente chama de prognóstico. O prognóstico de melhora da pessoa, do indivíduo, é baseado naquilo especificamente que ele precisa e não somente no diagnóstico ou no exame. Aquelas alterações iniciais que eu apresentei, como fratura, lesões ligamentares, lesões meniscais, então muitas vezes estão associadas a esse tempo de cicatrização, que é o tempo que o tecido ali, o ligamento, o osso vai precisar para cicatrizar. Então isso influencia diretamente no tempo de tratamento. Mas não necessariamente eles vão determinar o tempo, como por exemplo, tem uma artrose e eu preciso de fazer tanto tempo. Não, beleza, a pessoa pode ter artrose, a mesma pessoa, 3 pessoas diferentes com o mesmo diagnóstico, então os 3 têm artrose, vão ter tempos totalmente diferentes de tratamento. Porque uma pode apresentar alteração de mobilidade, outra pode apresentar só alteração de força, outra pode apresentar nenhuma dessas alterações e precisa só melhorar a capacidade dela para lidar com as demandas. Então, o tempo é baseado naquilo que a pessoa precisa. Essa é uma informação muito importante para quebrar alguns mitos que muitas vezes a gente fica com essa ideia de que eu tenho isso, eu tenho essa condição, eu tenho esse diagnóstico, então quanto tempo que eu vou precisar? Vai depender do seu caso, até mesmo porque
cada corpo reage de uma forma. Então, por isso que a gente também deixa esse tempo mínimo e máximo. Porque o mesmo estímulo que eu der aqui para uma pessoa, ela pode reagir de uma forma e a outra pode reagir de outra. Então, essa é uma informação muito importante. Espero que tenha ficado claro e que tenha esclarecido algumas dúvidas aí. Para finalizar, muito também associado a esse tema, é uma pergunta muito comum que a gente ouve, por exemplo. Eu quero voltar a jogar bola, quero voltar a praticar atividade física, quero voltar a correr, quero voltar a fazer musculação. Quanto tempo que eu vou demorar? Vai ser essa mesma explicação que eu dei. O tempo vai ser baseado na disfunção que a pessoa apresentar. Então, se a pessoa apresentar uma disfunção importante de força muscular e quer voltar a jogar bola, ela só vai voltar a jogar bola quando ela equilibrar essa simetria muscular ou essa força muscular. E quando aí o esporte ela tem uma particularidade que a pessoa vai ter que ter sido exposta aos movimentos que ela tem que fazer no esporte. Então, vamos supor que a pessoa quer voltar a jogar futebol. No ambiente clínico, que é dentro do tratamento, ela vai ter que ter tido exposição aos movimentos que ela vai fazer durante o esporte dela, que é o futebol. Então, por exemplo, no futebol, a gente tem o chute, a gente tem o passe, a gente tem corrida, aceleração, frenagem, salto. Então, todas essas atividades vão ter que ter sido feitas antes, num ambiente controlado, que é a clínica, para você ter segurança, tanto para o paciente quanto para o profissional, de liberar ele para o esporte. Então, eu tenho que ter treinado essas capacidades aqui para ele conseguir fazer lá no esporte sem sentir nenhum sintoma, sem ter nenhum risco de ter um risco de lesão muito menor. Então, o esporte tem essa particularidade que envolve essa exposição. Mas o tempo é baseado naquela explicação toda que eu dei ali das disfunções e específica para o indivíduo. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui abaixo. Se inscreva no canal, dê um like aí se você gostou desse vídeo pra gente. Obrigado e até a próxima.